Olá pessoal, muito boa noite. Estamos aqui dando início à nossa live semanal de carreira. As nossas lives semanais de carreira acontecem 2 vezes por semana e por entender que carreira é assunto sério e não dá para conversar apenas por tão pouco tempo. Então aproveita, você que está aqui ingressando nessa live, aproveita e compartilha o link com pessoas que você acredita que vão ser beneficiadas com o conteúdo dessa live. Então vem para a live você também. Então vamos lá, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que é algo extremamente recorrente. Um tema que é extremamente recorrente, porém, poucas pessoas às vezes comentam sobre, que é o cansaço que o fim de semana não cura, não é? Geralmente, você, quando se refere a trabalho, as pessoas às vezes comentam isso oficiosamente, não de uma maneira assim, às claras ou publicamente, mas elas costumam falar do cansaço que muitas vezes acometem elas e que o final de semana não é suficiente para que elas resolvam esse cansaço. É sobre isso que a gente vai falar e eu quero aqui dar novamente as boas-vindas por você que está aqui ingressando nessa live e você que só conseguiu assisti-la gravada. E antes de começar, eu quero aqui dizer que essa live ela fica gravada. E hoje eu comecei com um pouco de atraso, porque as lives estão acontecendo às 9 horas, às 21 horas, porque para quem já acompanhava as lives das 20, eu fazia live sempre às 20 horas, e agora eu passei a fazer live 21 horas, por questões profissionais, foi melhor eu ter, vamos dizer, aumentado aí esse horário, né? Ao invés de 8, fazer 9 horas. E eu gosto muito de fazer esses encontros que acontecem, como eu disse, 2 vezes na semana, porque eu acredito que existe algo muito especial, que é a transformação. Ela não acontece de uma única vez, certo? Ela acontece quando a gente volta àquele assunto, quando a gente reflete sobre aquele assunto, e quando a gente enxerga algo que ainda não havíamos percebido. Quando a gente ganha um pouco mais de clareza, vamos ganhando clareza à medida que vamos dizer, vivenciando, né, aqueles temas, aquelas situações. E com isso nós conseguimos dar passos, mesmo que pequenos, que no fundo quase nunca a gente está falando de carreira aqui nas nossas lives. Tem a ver com carreira, mas não falamos necessariamente sobre carreira. Nós falamos de escolhas, falamos de futuro e falamos da vida que queremos construir e da mulher que estamos nos tornando ao longo dessa caminhada. E isso tem tudo a ver com a conversa que a gente vai ter aqui hoje, porque eu quero começar com uma pergunta que é muito simples. E quando foi a última vez que você descansou de fato? Eu não estou falando apenas de dormir. Eu estou falando de passar, por exemplo, vamos dizer, sentir uma clareza. Sentir assim, uma tomada de consciência do que está acontecendo, da sua situação atual e do que você vai fazer com o que você construiu até agora. É sobre clareza. Eu não estou falando de passar domingo sem trabalhar e também não estou falando aqui de férias. Estamos falando de sentir que a energia ela voltou a circular. A sua mente conseguiu descansar finalmente. E você acorda na segunda-feira com uma vontade de recomeçar. É sobre isso que a gente está falando aqui. Porque existe um tipo de cansaço que uma boa noite de sono não vai resolver. Existe também um tipo de desgaste que as férias também não vão resolver.
E um tipo de exaustão que não nasce do excesso de trabalho, ele nasce da desconexão. Muitas vezes atribuímos o excesso de trabalho, mas se a gente tiver uma clareza da nossa, uma consciência da nossa situação daquele momento e o quanto a gente repete aquele padrão, se a gente começar a perceber esse padrão que a gente repete, de se queixar sempre de que está cansada, cansada e achar que esse cansaço é do excesso de trabalho, a gente vai notar que nem sempre, se a gente parar para observar melhor, a gente vai notar que nem sempre é desse esforço excessivo, desse trabalho em excesso. É muito mais uma questão de não estar mais alinhada com aquele local, naquele lugar que você se encontra e que você escolheu estar há 10, 20 anos atrás. Então, esse tema é um tema especialmente interessante para mulheres executivas 40 a mais. Mulheres que construíram uma carreira admirável, têm um bom salário, elas têm um padrão de vida confortável e também têm um respeito, uma admiração, um reconhecimento na vida profissional. Elas passaram ali anos sustentando equipes, tendo resultados extraordinários, conseguindo conquistar metas e tendo ali uma extrema responsabilidade para resolver as questões das mais variadas ali da equipe. E justamente por terem construído tanto, muitas vezes elas se sentem presas ao lugar que elas estão, mesmo que não estejam mais alinhadas a esse lugar. Porque existe aqui uma pergunta que pode ser que para você ela surja também. Será que eu estou cansada da carreira que eu construí até aqui? Ou esta pergunta, ela vai, vamos dizer, ela vai ser respondida de maneira variada. No início você pode resistir a essa ideia e achar que não tem nada a ver com isso, é algo realmente temporário. Mas você só vai ter consciência de fato da sua situação quando você parar para se escutar, né? E é isso que vai fazer toda a diferença. Quando você parar para se escutar, e você vai sentir a diferença de estar ali, porque você faz sentido estar, ou você estar ali porque você ainda consegue ser produtiva mesmo cansada, e mesmo achando que você não consegue mais se conectar com aquele lugar. Dependendo da sua resposta, o problema não vai ser resolvido no final de semana, não vai ser resolvido em férias. Você concorda comigo? É exatamente o que a gente vai explorar agora nesta live. Muitas mulheres acreditam que o problema é apenas esse excesso de trabalho, de esforço. Mas, como já dissemos, algumas vezes pode até ser que seja num momento que você esteja passando ali, que exista ali uma exigência maior, você está engajado em projetos que exigem mais de você, dedicação, mudanças ali na organização que você trabalha, mas existe uma situação que é diferente, que é quando você, por exemplo, descansa e aquele incômodo, aquele cansaço permanece e aquele vazio permanece e você termina mudando de equipe, achando que isso é um problema de equipe e isso não é resolvido, e você troca de empresa e isso não é resolvido. Você continua carregando aquela mesma sensação, porque o problema já não é apenas o seu trabalho. O problema pode estar na desconexão com a carreira, com o papel profissional que você ocupou durante muitos anos, com as prioridades que foram mudando ao longo da sua vida, uma versão sua que já não deseja estar naquele mesmo lugar que você escolheu há décadas, ou há uma década, ou há mais de uma década, enfim. E eu preciso esclarecer algo que para você talvez
seja importante, que esta live não é um convite para você largar o seu emprego amanhã, não é um incentivo para que você, vamos dizer, coloque tudo a perder, tudo que você conquistou até o momento, porque acreditamos que você construiu uma vida, você construiu ali um padrão de vida, um bom padrão de vida, você tem suas responsabilidades, tem compromissos, e tudo isso merece ser respeitado, reconhecido. E o que estamos discutindo aqui é algo que é muito mais, vamos dizer, eu diria muito mais significativo, né? Mais complexo. Como você reconhecer sinais que talvez você não esteja levando a sério. É como você usar a sua experiência para construir, vamos dizer, os próximos capítulos aí da sua trajetória profissional. Eu vou falar um pouco da minha trajetória, porque o que eu falo aqui para vocês não é algo que eu esteja isenta, mas é algo que eu, vamos dizer, passei, eu sei o que é viver uma situação como esta. Eu conheço este processo, eu conheço essa realidade, eu já estive nesse lugar e durante mais de 20 anos da minha vida eu atuei como professora, como você já sabe, para você que já me acompanha, e eu era respeitada, eu era reconhecida, eu tinha resultados, eu tinha ali produtividade e eu acreditava que tinha estabilidade. E eu tinha ali toda uma trajetória naquele lugar. Então, aquela história, você tem ali uma identidade, é sobre isso que a gente está falando. Nessa identidade que eu estou falando, é uma identidade em que você muitas vezes se confunde. Você confunde a pessoa que você é com o lugar que você ocupa. Então, é esta que é a questão. Porque você é muito mais do que o lugar que você ocupa. Você é muito mais do que a função que você exerce hoje. Você é a trajetória que você construiu até agora, né? Então, dizer que você é aquele trabalho é você se esquecer que você é além do seu cargo. Então, as pessoas me conheciam pelo meu papel e eu aceitava ser reconhecida daquela maneira. Eu me sentia identificada com o meu emprego, com o meu trabalho, com minha função. E eu conseguia ali, vamos dizer, ter um domínio da situação que eu vivia, né? Eu sabia como conter certas adversidades, como é que lidava com as questões mais difíceis. E boa parte da minha vida profissional estava associada àquele lugar de professora, naquela instituição. E justamente por isso que era muito difícil eu perceber que quando você está vivenciando aquela situação, muitas vezes você não consegue perceber o que as pessoas de fora percebem. É por isso que muitas vezes a gente precisa conversar com alguém que não está no lugar que a gente está, para que essa pessoa de fora, do exterior, ela consiga enxergar algo que a gente está no ponto cego, que a gente não consegue ver. Eu não, de jeito nenhum, eu em algum momento eu falava que não gostava do que eu fazia. Eu acordava como é que se diz? Eu acordava todos os dias e achava que estava tudo bem, que eu estava cumprindo com a minha função, estava me sentindo útil, né? Então me sentia uma utilidade pública. Eu era uma pessoa útil, então eu acordava todos os dias, eu fazia aquilo com seriedade e tal. E eu não estava vivendo nenhuma crise existencial, né? Porque tinha os ganhos secundários, porque os ganhos secundários, o salário vamos dizer, a certa estabilidade que você tem, a certa segurança que você tem, entendeu? Então você tem esse ganho secundário e é isso justamente que faz com que você adie tomar decisões e muitas vezes ignore alguns sinais que podem já estar aí apontando, né? Agora, existia sim uma sensação que era presente, que era de que eu estava funcionando, mas eu não estava mais me sentindo, vamos dizer, evoluindo naquele lugar.
Eu continuava entregando muito, mas eu já sentia que eu não estava conectada com o futuro. Eu não tinha uma visão de futuro, assim, sabe? Como se eu não conseguisse enxergar um futuro, assim, a longo prazo naquele lugar. E durante muito tempo eu acreditei que precisava de todas as respostas para tomar uma atitude. Eu precisava, vamos dizer, na época eu não sabia que eu não tinha que ter essas respostas, que muito pelo contrário, primeiro eu teria que testar, experimentar, para depois essas respostas elas aparecerem, porque as respostas elas não aparecem do nada, elas aparecem justamente quando você experimenta, vivencia, testa, não é? Então as respostas elas são construídas nesse processo. Então eu precisava exatamente, vamos dizer, adotar o próximo passo. Eu precisava saber quanto que eu iria ganhar. Eu queria saber exatamente, vamos dizer, se aquilo ia dar certo ou não. Então era aquela coisa, a busca da certeza que eu não tinha naquele momento. E não tinha como ter, porque eu não testava, eu não experimentava, eu apenas ficava no nível do pensamento. Até perceber que algo estava ali mudando a minha forma de encarar a vida, a forma de encarar aquele lugar. Agora eu digo, a clareza, como a gente vai ver aqui, pesquisadoras que defendem essa tese, né? Essa ideia de que a clareza ela não aparece antes do movimento, que ela aparece justamente quando você entra em movimento. Mas antes de falar desses pesquisadores, que vão dar aqui uma base legal para a gente entender o motivo pelo qual a gente tem essas incertezas e a gente busca tantas certezas para começar a agir, porque tudo isso tem uma explicação, tudo isso está ligado a padrão, e para a gente entender melhor, a gente vai aqui daqui a pouco citar um pouco dessas pesquisas, mas antes eu vou contar a história da Cláudia. Ela tinha 48 anos, era diretora de operações, excelente remuneração, tinha ali prestígio, uma equipe razoável para ela gerenciar, ela tinha ali benefícios, ela era reconhecida como uma líder atuante, né? E era uma carreira que era admirada e atendia as expectativas das pessoas. Mas, quando chegava domingo à noite, a Cláudia ela se sentia ansiosa, né? Muito ansiosa, sem saber o motivo muitas vezes. E aí, segunda-feira, para ela, começou a se transformar num dia, não era o início da semana, era o início do suplício, o início das preocupações. E ela acreditava que estava cansada, que estava assim estressada, que era uma questão de tirar umas férias, ter um momento para ela e tudo ia ser resolvido. Até que ela percebeu que ela não estava cansada do trabalho, que ali ela tinha reconhecimento, ela atendia as expectativas, ela ajudava as pessoas, então ela era produtiva, então não era cansativo para ela. Ela tinha uma equipe trabalhando junto, né? Mas ela estava cansada dos mesmos problemas, daquelas mesmas conversas, dos desafios que pareciam não ser mais desafiadores e daquela mesma dinâmica, da mesma forma de atuar e daquela sensação de que tudo continuava funcionando, mas não despertava mais o interesse da Cláudia. Até que, em vez dela tomar uma decisão impulsiva, ela começou a investigar as possibilidades para a vida dela. Então ela começou por conversar com profissionais de outras áreas, profissionais de áreas que interessavam a ela naquele momento e participava de eventos, começou a fazer cursos voltados para o temas que despertavam o seu interesse, e aí ela começou a perceber que aquilo que ela fazia tinha, vamos dizer, tinha um valor que ia muito além do cargo que ela ocupava. Afinal de contas, ela adquiriu toda uma experiência atuando naquele cargo. Então, o cargo continuava funcionando
sim, obrigada, graças. Ele funcionava, mas a Cláudia já não estava presente naquela função e naquele lugar. Foi quando ela começou a explorar, como eu disse, oportunidades sem ter que abandonar tudo, sem ter que colocar, vamos dizer, a sua vida financeira, ameaçar o seu planejamento familiar, enfim, sem ter que ameaçar sua saúde mental, sem destruir a sua história e apenas investigando novos caminhos. Então, foi assim o desfecho da Cláudia. Assim ela consegue sair desse papel que fez sentido um dia, mas que já não fazia mais. E daí ela parte para atuar como empreendedora na gestão de pessoas. Então eu quero aqui começar a falar de algumas referências de pesquisadores que falam muito desse tema de, vamos dizer, carreira e os impasses e, vamos dizer, o que é que as pessoas muitas vezes precisam encarar, né, para que elas consigam dar o próximo passo. As dificuldades que você pode ter, que você vai ver aqui que é um padrão. Muitas pessoas, eu e todo mundo que está nessa de fazer uma mudança, tem, né, um padrão que nós repetimos. E vamos começar por falar da Hermínia Ibarra. Ela estudou centenas de profissionais que estavam em mudança de carreira e ela descobre isso, que nós já falamos, que a maioria das pessoas acham que primeiro tem que descobrir quem elas são para depois começarem a agir. Mas a verdade é justamente o contrário. Primeiro nós testamos, exploramos, vivenciamos e depois é que a gente começa a ter aquele aprendizado, a gente começa a se conhecer e também a segurança, né, a autoconfiança, ela vai surgindo. Então você só vai se sentir autoconfiante mesmo, segura e consciente das suas potencialidades quando você testa, explora e descobre que você tem habilidades e que aquelas habilidades são sim aplicáveis em outras áreas. Então ela chama isso de identidade em construção, traduzido para a nossa língua, né? E a Amy Duke, ela fala sobre o que chamamos de custo afundado. O que é isso, hein? É a tendência que todos nós temos de permanecer em um cargo, uma função ou num lugar que simplesmente nós investimos muito tempo, energia e dedicação por muito tempo. E isso acontece frequentemente com executivas 40+, porque elas não estão mais olhando apenas para aquele emprego, elas estão olhando para aqueles 15, 20 anos que construíram ali naquele local. Porque depois de muitos anos de esforço, você tem um reconhecimento ali construído e é claro e é óbvio que você não quer e nem deve jogar tudo para o alto. E também elas começam a ter aquele senso de comunidade, de que as pessoas dependem dela e que ela é uma peça fundamental, ela é indispensável. Muitas vezes, muitas dessas mulheres pensam que são indispensáveis nesse ambiente, ou seja, elas resolvem tudo. Então, o que é que você tem ali? Elas olham primeiro para o padrão de vida que elas construíram, e não foi do dia para a noite, para os filhos que elas se sentem ali como responsáveis, e são, claro, e muitas vezes assumem essa responsabilidade sozinhas, para aquelas viagens que elas conseguem fazer e gostariam também de fazer, os compromissos, e para a segurança financeira. E parece que elas têm uma previsibilidade no futuro e isso deixa
todo ser humano confortável, quando você consegue ter uma previsibilidade de que você está ali segura naquele lugar, que você tem um futuro que dá para você visualizar esse futuro, você tem um certo conforto, você consegue perceber esse futuro, você não acha que está insegura, você se sente segura, porque você tem ali, acredita que tem uma estabilidade. E com isso, elas começam a olhar para os anos que construíram e tudo que construíram e não conseguem muitas vezes deixar esse lugar. Porque elas já são reconhecidas ou como gerente, ou são executivas, ou elas são sócias, ou líderes, ou tudo isso. Então, é a mulher que resolve tudo, resolve problemas, que toma todas as decisões, a mulher que sustenta resultados e se torna muitas vezes referência para muitas pessoas. Agora, é justamente por elas terem construído, muitas vezes, durante todos esses anos, elas terem construído ali uma trajetória, é que elas muitas vezes acham que largar e mudar para uma outra atividade, outra atuação profissional, é simplesmente abandonar tudo. É perder tudo e ameaçar tudo que elas construíram. Como se elas precisassem escolher entre permanecer ou então destruir tudo que elas construíram. E com isso, você tem o quê? Uma ameaça. Mas esta realmente é uma mentalidade, muitas vezes, eu diria, uma mentalidade, não seria uma mentalidade de crescimento, mas uma mentalidade de escassez, né? Então, porque uma mudança de carreira, ela não elimina a sua experiência, ela não vai eliminar a sua história, ela não vai eliminar a sua autoridade, nem sua capacidade, ela vai permitir que você utilize todo essa bagagem em um novo contexto. Instituto Gallup, por exemplo, tem pesquisado pessoas altamente produtivas, pessoas competentes, mas que estão profundamente desconectadas do que fazem. É como se elas estivessem ali naquele lugar e já tivesse passado o prazo de validade delas estarem ali. E essas pessoas, muitas vezes, elas não estão em crise, aparentemente, mas elas, muitas vezes, estão apenas sobrevivendo, né? Funcionando no chamado piloto automático. Quando você está no piloto automático, você fica meio anestesiado. Não sei se você já se sentiu assim, anestesiada. Ou seja, você está ali, muito ocupada, fazendo e resolvendo tudo, que você nem percebe que você está, na verdade, apenas sobrevivendo. Para você está sendo altamente produtiva, está sendo útil. Então, o importante é isso, né? Se sentir útil. Então, quando você se sente útil, você não consegue enxergar os sinais, não consegue, por exemplo, se ouvir. Não consegue ouvir aquela voz que vem de dentro do coração, como diz o Milton Nascimento, né? Vamos falar aqui da Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito, Coragem de Ser Imperfeita. Ela fala da armadura da hipercompetência, a necessidade de você parecer sempre forte, sempre preparada, tá sempre segura, mas ela diz que essa mentalidade, essa forma, essa postura, existe ali um risco em você adotar essa postura de forma frequente, porque a gente passa muito tempo sustentando uma imagem de controle que muitas vezes não corresponde à nossa real situação. E com isso a gente deixa de se ouvir, né? Então, não sei se você já pensou assim, mas eu já ouvi pessoas dizendo, olha, Patrícia, se eu tiver
apenas estressada. Será que tudo isso não é um estresse? E eu vou te dizer que essa é uma boa pergunta, porque todos nós pensamos também dessa forma, é estresse. E antes de te responder, na verdade eu vou te deixar uma reflexão, tá? Quando você imagina, vamos dizer, 2 semanas de férias, quando você imagina ali 2 semanas de férias, você sente que seu problema vai ser resolvido? Ou sente que está apenas adiando o reencontro com aquilo que realmente está incomodando você? Quando você tira férias e que você fica contando as horas para esse dia chegar, e você fica, porque as férias também são consideradas um ganho secundário, você fica pensando, poxa, eu estou passando por tudo isso, mas daqui a pouquíssimo tempo, daqui a um mês eu estou entrando de férias. Então você entra em contagem regressiva. Você começa a contar os dias que estão faltando para você sair de férias, acreditando que estas férias, elas vão de fato te trazer energia, te trazer disposição e fazer com que você volte energizada, querendo fazer e acontecer, assumindo o seu papel naquele cargo, naquela função e querendo realmente mudar, querendo fazer ali, vamos dizer, querendo oxigenar ali aquelas relações, enfim, querendo revolucionar ali o seu ambiente de trabalho. Ou você acredita que com esta atitude você pode estar apenas adiando este momento em que você vai precisar tomar uma decisão, né? Vai precisar fazer uma escolha. Então, muitas mulheres estão tentando resolver a sua desconexão de carreira, arrumando, como é que se diz? Arrumando situações em que elas possam se sentir, vamos dizer, descansadas, aquela coisa de recarregar as baterias. Então, elas acham que aquilo vai resolver. Então, a pergunta que eu faço para você é: você acha que tirando férias, você vai sair de férias daqui a, vamos botar aqui 2 semanas, você acha que essas férias que você vai tirar, que você está sonhando, né? Lugar que você vai viajar, que você gostaria muito de conhecer, e você vai estar ali, você cria várias expectativas, às vezes até mais do que a própria viagem, e com isso você acredita que vai voltar diferente, que vai voltar de novo, nova de novo, né? Ou seja, vai voltar reenergizada e que vai tudo voltar aos eixos, não vai mais sentir aquela sensação de desconexão. E pelo contrário, vai se conectar, vai se concentrar, vai focar naquela sua função, naquele seu emprego, vai ser mais produtivo ainda do que você era, porque agora você está energizada para isso. Então pense sobre isso. Você acha que isto resolve o seu problema? Ok, então realmente é um problema de cansaço. Agora, se você observar que não vai ser estas férias que vai te trazer, que vai fazer com que você se sinta de novo reenergizada, cheia de projetos, cheia de ideais, querendo mudar ali, né, o seu ambiente de trabalho, fazer com que as pessoas se estimulem mais, se motivem mais. Então, se você acredita nisso, tudo bem. Se não, você vai parar para refletir por que isso está acontecendo, ok? Talvez a reflexão mais importante desta noite seja: você não precisa escolher entre permanecer infeliz ou insatisfeita e perder tudo que você construiu. Porque esse é o grande dilema que a maioria das mulheres tem. E muitas vezes, com esta mentalidade, você faz escolhas que não são mais adequadas. Porque mudar não é apagar a história que você construiu. Muito pelo contrário, é você
levar a sua história para um outro ambiente, para um outro contexto, para um outro lugar. É você, por exemplo, aproveitar a sua maturidade, a sua capacidade de resolver problemas para uma nova fase da sua vida. E é você, por exemplo, encarar desafios de passar ali tantos anos que exerceu ali uma função que você começou ali a acreditar que era apenas aquilo ali, que você chegou ao ápice da sua vida profissional. Então, quando você tem pensamentos ou dilemas como este, qualquer mudança vai parecer ameaçadora, muito, como eu já disse, mas você é muito mais do que o cargo que você ocupa, você é muito mais do que o seu crachá e você é muito mais do que o seu currículo. E vamos aqui falar do jeito errado, do jeito certo de fazer a sua mudança. O jeito errado, a gente já falou aqui várias vezes durante essa live, mas só vou retomar aqui alguns pontos que eu acho importantes, que é você ignorar os sinais. Este é um dos pontos mais frequentes. Você ignora e acha que é somente uma dor de cabeça passageira, um estresse que vai passar com as férias. E que sinais seriam estes? Vamos falar aqui do dia a dia. Você acorda em plena segunda-feira cansadíssima, depois você teve um final de semana prolongado. Mesmo depois de você ter conseguido descansar no final de semana. Você teve um final de semana tranquilo. E você sente aquele corpo pesado, só de pensar que você está começando a semana, só em pensar que você vai ter que cumprir aquela agenda. Perceber que atividades que você fazia antes com tanta vontade, agora parecem que viraram assim obrigação. E ter dificuldade de se sentir entusiasmada com novos projetos. Parece que aqueles projetos que antes te despertavam desejo e interesse, agora já não te encantam, não te conectam mais. Passar o dia resolvendo problemas e ao final do dia você achar que nada daquilo teve importância para você, não te acrescentou em nada. E um outro sinal também é quando você começa a viver apenas para sustentar a estrutura que você construiu. Sustentar o cargo que você tem, o salário que você recebe todo mês, as expectativas das pessoas, as expectativas que talvez já não façam sentido para o momento em que você está vivendo. Mas, sem perceber que tudo isso não faz mais sentido para você. Ok? Então você continua ali. Você continua porque você não está percebendo. Você ainda não consegue perceber. Ou você percebe, mas você acha que é algo que dá para resolver sim. Então você continua produzindo, você continua mostrando competência, resolvendo os problemas, mas lá no fundo você sente que está apenas mantendo aquela vida, administrando aquela vida que já não traz um sentido para você, que já não significa tanto para você. Outro erro também é você acreditar que tem que fazer mais esforço ainda. Tem que trabalhar mais ainda, fazer mais cursos, mais especializações, assumir mais responsabilidades, aceitar pegar outros projetos, tudo que as pessoas oferecem você está aceitando. Enfim, não aprender a dizer não. Enfim, como se o problema fosse a falta de desempenho, quando muitas vezes, já falamos aqui durante essa live de hoje, que o problema muitas vezes não é o seu desempenho, não é a sua competência, não é a sua capacidade, é a sua desconexão. Porque nem todo problema
se resolve quando você trabalha ou é muito produtiva. Muitas vezes, a questão ali não é mais produtividade. A questão, muitas vezes, é escuta, né? Escuta. É você se escutar. É você escutar o que está sentindo, quais são os sinais que você está tendo. É algo que está chamando sua atenção há muito tempo, mas você não consegue perceber de tanto que você está se ocupando, sendo produtiva, trabalhando mais e mais e atendendo a todas as expectativas e resolvendo tudo. Vamos falar do jeito certo? O jeito certo é você investigar com honestidade, não apenas o que você está fazendo, mas o que você sente em relação ao que você faz. É se perguntar, aquilo que eu faço faz sentido? Está alinhado com uma pessoa que eu sou hoje? É procurar se perguntar mais vezes o que realmente está te cansando. É a quantidade de trabalho que está te cansando? Ou é o fato de você não encontrar mais significado para esse trabalho? Porque são duas coisas. Uma é você estar cansada e outra é você não estar conectada, ok? Então, uma pessoa cansada pelo excesso de trabalho, normalmente ela vai descansar, vai tirar uns dias, vai ter ali um final de semana prolongado e ela vai conseguir descansar e ela vai voltar e vai ficar bem. Se o cansaço dela for cansaço pelo trabalho, né? Cansaço físico, um pouco de cansaço mental devido a ali aquela semana agitada que teve. Mas se a pessoa estiver desconectada com a carreira, aí esse cansaço parece que não vai ser resolvido tão facilmente, porque não vai ser uns dias de feriado prolongado, um final de semana, ou até mesmo uns dias de férias que vai fazer com que você descanse, porque é um outro tipo de cansaço, não é cansaço só físico e mental ali momentâneo devido a uma, vamos dizer, uma atuação mais frequente devido a umas demandas, umas urgências que você precisou resolver. Então a pergunta é, o problema é a empresa ou é você que quer mudar? Ou já mudou? Porque muitas mulheres têm que trocar de empresa, elas achando que vai resolver esse problema. Quando na verdade o problema não é uma mudança de empresa que vai ser resolvido. Às vezes um problema de mudança de cargo resolve o problema. Às vezes a pessoa está no lugar errado mesmo, certo? E ela mudando para um setor que esteja alinhado com a pessoa que ela se tornou, resolve o problema. Mas muitas vezes não é por aí, né? As prioridades mudam, seus valores também. E muitas vezes aquele local, aquele lugar não se conecta mais com seus valores atuais, com a sua visão de sucesso de agora, com a sua relação com o tempo e as suas necessidades. Muitas vezes necessidade de ter uma melhor qualidade de vida, certo? E aí você começa a ver por outro viés. Será se eu tenho mesmo uma boa qualidade de vida? E existe uma pergunta também que é legal que você se faça, que é, eu estou cansada do cargo ou eu estou cansada da mulher que eu precisei me transformar para sustentar esse cargo durante anos da minha vida? Então se pergunte, onde que você está hoje? É o cargo que é o responsável pelo seu cansaço? Ou você está cansada desse lugar? Não é do lugar apenas do cargo, mas do que você precisou sustentar em você para que você, que padrões que você teve que sustentar para que você conseguisse ficar tantos anos nesse lugar. Porque tem uma diferença muito grande de estar cansada da função e cansada do papel que já não te representa mais. E talvez você não esteja cansada das suas atividades apenas, mas da pressão
de precisar tomar decisões que muitas vezes são muito desafiadoras, decisões difíceis, todos os dias, de carregar-lhe responsabilidades que às vezes nem são suas, que podem ir aumentando cada vez mais, de estar sempre disponível e de ser aquela pessoa que todos procuram quando algo precisa ser resolvido. E a pergunta que eu te faço é: gostaria que você se perguntasse quem eu me tornei ao longo da minha trajetória. E esta mulher que eu me tornei se sente representada pela carreira que ela construiu? Porque muitas vezes não é a carreira que está errada, mas você já não é a mesma mulher que fez a escolha profissional anos atrás. Você já não é mais a mesma pessoa que há anos atrás fez a escolha profissional, que você continua até os dias de agora. Pessoal, vamos caminhando aqui para a live e eu vou dar uma sugestão de um passo imediato para que você aí possa fazer aí, vamos dizer, imediatamente adotar aí uma atitude simples. Em primeiro lugar, você vai se responder: o que é que mais me cansa hoje? O que está me cansando mais hoje? Esse cansaço, ele desaparece quando eu descanso? Ou ele volta igual quando eu descanso? Por exemplo, eu tirei um final de semana, eu voltei de umas férias, eu continuo cansada. Então se pergunte. E uma outra pergunta é: quais as competências que eu levaria para uma outra função, uma outra atuação, se eu perdesse o meu cargo amanhã? Então pense nisso. São perguntas para você refletir. Não precisa responder imediatamente. Porque estas são respostas que talvez você precise para a sua próxima fase, né? E a próxima fase da sua carreira. Você precisa responder essas perguntas antes de qualquer coisa. E talvez você, respondendo essas perguntas, você vai saber com mais tranquilidade, com mais clareza, formas e quais habilidades que você vai poder utilizar numa nova função. Aquilo que você já sabe fazer, que você pode sim levar para uma nova função. E talvez seja por isso que você agora esteja até pensando sobre: eu entendi que talvez eu não esteja cansada do meu trabalho apenas, talvez exista mesmo uma desconexão entre a pessoa que eu sou agora e o meu trabalho, mas eu ainda não faço ideia do que eu quero fazer da minha vida, do que eu poderia fazer de diferente na minha vida. E eu te digo que essa pergunta é uma pergunta legítima, é uma pergunta muitas vezes preocupante. E é nesse ponto exatamente que muitas mulheres ficam adiando, né? Uma decisão, dar o primeiro passo, que não é falta de competência, não é falta de coragem, muitas vezes não é também a falta de experiência, como a gente falou aqui durante toda essa live. Essas mulheres ficam paralisadas muitas vezes porque elas passaram tantos anos naquela estrutura que começam a acreditar que aquela estrutura é a única via, é a única possibilidade que existe para a vida delas. E por que não agarrar isso com unhas e dentes? É a única coisa que me resta. E elas olham para elas e só enxergam aquele cargo, não conseguem se ver fora dali. Apenas aquela função, aquela empresa, e enfim, aquela equipe, e não conseguem perceber as suas competências, as competências que desenvolveram naquele lugar, a capacidade de liderança que elas conseguiram desenvolver, a gestão de conflitos que elas aprenderam a lidar, a gerenciar, a tomada de decisões,
aprendizado de negociação, vamos dizer, aperfeiçoamento da comunicação, a formação de equipes, desenvolvimento de pessoas, e aí vai. Então, as competências, já falamos aqui em outras lives, não pertencem ao seu cargo, elas pertencem a você. Quando você mudar sua mentalidade, começar a acreditar nisso, vai ser muito mais difícil você se sentir mais capaz e mais autoconfiante. Certo? Porque quando você percebe que suas competências vão muito mais além do que o cargo que você exerce, você para de enxergar a mudança como uma ameaça a seu status quo, ou a sua segurança, ou a sua, vamos dizer, a tudo que você construiu, a sua história, enfim. E vai enxergar isso como uma possibilidade de reposicionar-se na vida profissional como na vida pessoal. E saber que você pode sim usar suas habilidades, tudo que você adquiriu nessa trajetória em novos contextos. Porque o problema é que quando você acredita que só existe uma única possibilidade para a sua vida, a mudança realmente parece extremamente arriscada. Porque você sente que está colocando tudo em risco. O seu padrão de vida bom, um padrão legal de vida que você tem, a sua estabilidade, a sua reputação profissional, o seu reconhecimento, tudo que você levou anos para construir. Mas alguma coisa muda quando você começa a enxergar alternativas, ou seja, quando você muda a sua mentalidade, você consegue mudar também a forma como você encara, e o medo, o receio também continua, a tendência é diminuir cada vez mais. E você vai sentindo mais clareza no que você está fazendo e começa a perceber que talvez você não precise escolher entre permanecer ou jogar a sua história fora. E foi por isso que eu criei o produto PEC Rápido. Porque muitas mulheres, na minha forma de pensar, precisam de mais, vamos dizer, elas precisam de mais clareza e não de motivação. Elas já têm motivação suficiente. Elas não precisam ouvir que elas são corajosas, porque elas são corajosas, né? Elas não precisam, por exemplo, ouvir que elas são competentes, porque elas sabem disso, né? O que elas precisam é apenas expandir esse campo de visão delas, enxergar possibilidades onde elas não enxergavam. E precisam descobrir formas de utilizar as experiências que elas construíram, sem achar que tem que começar do zero. Porque mudar de carreira não é você abandonar décadas de experiência, não é abandonar sua competência, sua habilidade, é você descobrir novas maneiras de utilizar tudo que você construiu. E aqui, pessoal, caminhando para o encerramento da nossa live, se você esqueceu tudo que a gente falou aqui durante essa live, eu vou te falar de algo que você deveria lembrar. Lembre disso, que você vai lembrar do que nós falamos aqui. Que nem todo cansaço é excesso de trabalho. Aí você vai fazer o teste, eu já lhe dei uma sugestão de perguntas que você vai se fazer, para você descobrir qual é o seu estado, qual é a sua situação. O seu cansaço é ou não é devido ao trabalho? E a gente já falou que pode ser que seja e pode ser, como na maioria das vezes acontece, que não seja. É muito mais um sinal de que você permaneceu tempo demais e que o prazo de validade seu naquele lugar já passou. E você não se deu conta disso. Você nem se deu conta do seu prazo de validade. Ou seja, você não está vendo que o prazo de validade já venceu. Você não está conseguindo enxergar isso. E você continua ali com prazo de validade vencido. Porque dá, né? Dá para continuar com prazo de validade vencido, claro. Vai gastar mais energia,
vai, é claro, vai se cansar mais, mas dá para se manter ali, né? E, como já dissemos, esta nova fase da sua vida, ela não vai pedir que você faça mais do que você já fez, porque você já fez muito. Você já estudou muito, você trabalhou muito, você já conquistou muito também. E você já sustentou muitas responsabilidades, certo? Que muitas pessoas nem imaginam. Não dá nem para imaginar isso. E talvez esta nova fase sua só pede de você que você pare de sustentar uma estrutura. Uma estrutura que você já construiu e que vai continuar funcionando, certo? Mas que você volte a construir a sua vida. Uma vida que realmente faça sentido para você. Que às vezes o maior risco não é permanecer, não. Permanecer, você permanece anos a fio, como diz o ditado. Permanecer 5 anos em um lugar que já não te traz entusiasmo. Até mais. Permanecer 10 anos administrando a sua vida que já não representa quem você é hoje. E permanecer adiando aquela conversa que você precisa ter com você primeiro. E tem algo que eu aprendi, que é quando a maioria das mulheres, elas não se arrependem das mudanças que elas fizeram na sua vida. A maioria se arrepende de ter passado tanto tempo esperando o momento ideal para começar a agir. Então, o primeiro passo não é você decidir uma nova carreira, tá? Essa é a boa notícia. Você não precisa, para dar o primeiro passo, decidir a nova carreira. Talvez o primeiro passo seja apenas compreender o que está tentando lhe mostrar. Este cansaço, que sinal é esse? Que cansaço é esse? É um sinal. É um sinal de que o final de semana pode não te trazer mais descanso. E por que será, não é? Porque todo sintoma, com certeza, carrega uma mensagem e você vai precisar decifrar essa mensagem. E a mensagem pode ser: não trabalhe mais. Não é isso, tá? A mensagem é: pare e reavalie a sua direção. Onde é que você está agora? E a boa notícia é que você não precisa destruir nada do que você construiu. Você pode aproveitar tudo o que você construiu até aqui e abrir espaço para uma nova fase da sua vida. Pessoal, olha, uma boa noite. E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, às 9 horas, ok? A nossa live de carreira. Então, se você quiser falar comigo sobre o PEC Rápido ou fazer alguma pergunta sobre carreira, você, por favor, fale no meu direct, mas não esquece de colocar a palavra carreira, para que eu saiba que o assunto é aquele, certo? Porque eu vou dar prioridade quando o assunto for carreira, ok? Então, pessoal, eu estou aqui, me despeço de vocês e lembrando que amanhã, às 9, estaremos de volta com mais uma live de carreira. Então, uma boa noite e nos vemos amanhã.